Tu já imaginou acordar e não conseguir se mexer? E quanto mais força tu faz, mais tu percebe que teu corpo tá completamente paralisado. Pior que isso, só se tu perceber que tem alguém no teu quarto junto contigo. E por mais que tu não consiga saber quem é, com certeza é uma presença nada do bem. Hoje a gente vai falar sobre a paralisia do sono, como a gente pode se livrar dela e o que algumas entidades sobrenaturais que gostam de aparecer de noite têm a ver com isso. Vamos embora! Dormir é uma das melhores coisas da vida e também uma das mais intrigantes. A gente vai se ajeitando na cama, se acomodando e, de repente, nosso estado de consciência vai sendo desligado. Se a gente olhasse um eletroencefalograma, a gente ia perceber que o nosso cérebro começa a funcionar com ondas cada vez mais lentas, gastando cada vez menos energia. A temperatura do nosso corpo começa a diminuir e o nosso coração começa a bater mais devagar. Para quem ouve isso assim desse jeito, parece um descanso completo. E é. Só que depois de um pouco mais de 1 hora dessa calmaria, tudo muda. A gente continua dormindo, só que nosso cérebro começa a funcionar muito rápido e com ondas caóticas, sem nenhuma sincronia. Os nossos olhos vão indo de um lado para o outro bem rápido, sem nenhum motivo aparente. Esse é o sono REM, de Rapid Eye Movement. É nesse momento em que a gente sonha. E no meio desse bando de estímulos, para que a gente não fique se debatendo e encenando o nosso sonho, o nosso cérebro libera neurotransmissores que vão inibir os neurônios motores, como o GABA e a glicina. Isso faz com que na fase REM de um sono normal, a gente fique paralisado. É nesse momento que a gente olha para uma pessoa e ela está dormindo lá quietinha, sem se mexer. Depois dessa fase, o nosso cérebro volta para estágios de mais descanso durante o sono. E esses ciclos alternando sono REM e sono não REM se repetem em cerca de 5 vezes numa boa noite de sono. Mas em algumas pessoas existe um desequilíbrio entre os neurotransmissores que querem que a gente fique acordado e os neurotransmissores que querem que a gente continue dormindo. E isso faz com que o estímulo para acordar uma pessoa no sono REM não seja tão alto assim. E quando essas pessoas têm os microdespertares, por serem mais suscetíveis, elas podem voltar para um estado de consciência, mas com o cérebro ainda operando num modo de sono REM. E isso significa estar acordado, mas sem conseguir se mexer. Essa é a paralisia do sono. Desfocado. Oi. Pelo fato da pessoa ter um micro despertar, mas o cérebro dela ainda está funcionando como no sono REM, existe um desbalanço entre o processamento interno, que está a milhão, e os estímulos externos que ela está recebendo. Quer dizer, a pessoa está quase como se estivesse sonhando, mas ainda assim conectada com a realidade, podendo sentir ser tocada, ouvindo e vendo tudo o que acontece aqui fora, mas ainda assim sem conseguir mexer um músculo sequer. Isso cria um contexto, uma atmosfera perfeita para alucinações, mesmo em pessoas que não tenham nenhuma doença psiquiátrica. Existem 3 tipos de alucinações clássicas da paralisia do sono, que podem acontecer sozinhas ou em alguma combinação entre elas. O primeiro tipo é o invasor. A pessoa acorda paralisada e isso automaticamente faz com que o cérebro interprete essa situação como vulnerabilidade. E isso ativa estruturas primitivas, que nos levam ao estado de hipervigilância, o que enviesa os nossos processamentos cognitivos para um cenário de ameaça. É comum as pessoas que têm um episódio de paralisia do sono acreditarem que tem alguma presença maligna junto com elas. Às vezes elas não conseguem definir direito, dizem que tem uma luz ou uma sombra, mas às vezes conseguem definir um ser bem específico e que dá bastante medo. O segundo tipo de alucinação é o chamado íncubus. A pessoa tem o instinto de respirar fundo, mas a paralisia da musculatura voluntária faz com que esse comando motor não tenha efeito nenhum. E isso traz a sensação subjetiva de estar sendo sufocado. As pessoas que têm essa experiência do íncubus acabam descrevendo falta de ar, uma pressão sobre o peito, dor e pensamentos de morte ou de violência sexual. Por último, tem as alucinações vestíbulo-motoras. Essas alucinações levam a pessoa a acreditar que ela está flutuando, voando ou até mesmo saindo do próprio corpo. Vamos sentir saudades de você, Mr. M. O príncipe negro dos sortilégios. Isso provavelmente acontece por uma ativação de núcleos vestibulares do tronco encefálico que podem estar relacionados com a regulação do ciclo de sono e vigília, o que, sem o movimento do corpo, acaba podendo gerar essas sensações de aceleração linear e aceleração angular. O que é um tipo de confusão de processamento bem parecido com o que pode acontecer quando a gente tenta ler no ônibus ou dentro do carro. Mas imagina essa situação num estado de consciência alterado, de quase sonho. Mas só um pouquinho. Isso não te faz lembrar de alguma coisa? I had woken up in my bed feeling completely normal and I wasn't able to move. So the first was probably the most violent. I was held down by these living sort of ribbons. After that had happened,
I remember seeing a bright light coming through my bedroom window. Some sort of force just like pushing you back into that stationary position that I had been in. And then, of course, the aliens filed into the room and levitated me, and I began to get lifted up towards my ceiling. I could see between my blanket and my mattress a face. And I could feel it breathing on me and touching me. I thought, I'm being abducted. Vários cientistas concordam que a maioria dos relatos... Vários cientistas concordam que a maioria dos relatos de abdução alienígena que a gente ouve por aí podem ser explicados pelas alucinações da paralisia do sono. E isso parece ter a ver com o fato de que o conteúdo dessas alucinações pode ser diretamente influenciado pelo contexto cultural da pessoa. O próprio fenômeno do íncubus, que a gente comentou antes, na verdade é uma lenda romana, em que uma mulher adormecida se sente paralisada e sufocada por um demônio que senta no peito dela. E esse demônio ainda costuma ser identificado com uma personalidade de perversão sexual. E vários mitos bem parecidos existem, desde o panda feche na Itália até o fantasma que empurra para baixo no Camboja. Entre os árabes, existe o medo do ataque de djinn, que já foi descrito nas Mil e Uma Noites. E na cultura inglesa antiga, era o chamado mer que assombrava as noites. Aliás, a palavra nightmare, que em inglês quer dizer pesadelo, parece ter sua origem em fenômenos como esse, o que faz todo sentido. Além desses, vários outros mitos parecidos existem por todo o mundo. Em 98, a psicóloga de Oxford, Susan Blackmore, publicou um estudo em que ela demonstrou que pessoas que alegam ter sido abduzidas não conseguem descrever um alienígena melhor do que pessoas de um grupo controle, que não tem nenhuma experiência desse tipo no currículo. O que essas pessoas tinham de diferente, segundo esse estudo, é que elas passavam mais tempo assistindo TV do que o normal. Teremos um mundo novo para oferecer aos amigos marcianos, propor com orgulho um intercâmbio planetário. A Susan Blackmore concluiu então que a imagem que essas pessoas criam de um extraterrestre tem uma boa probabilidade de ter sido absorvida do folclore do que poderia ser um ET. Em 2005, 2 professores de Harvard ainda analisaram 10 pessoas que diziam ter sido absorvidas. Meu céu. E concluíram que as experiências delas podiam ser explicadas sem muita dificuldade como episódios de paralisia do sono. É claro que muitos relatos de abdução não vão se encaixar perfeitamente nesse perfil e eventualmente vão ter outras explicações, mas só o fato de que vários desses relatos se enquadram bem dentro dessa perspectiva já é algo digno de nota. Sleep paralysis. You know what I mean? Do you mind what I mean? Se acredita que até metade das pessoas pode ter pelo menos um episódio de paralisia do sono durante a vida, seja ele com ou sem alucinações. Se a gente pegar a população inteira do mundo hoje, isso quer dizer que mais de 3 bilhões de pessoas pode ter esse evento em algum momento, o que ajuda a explicar a quantidade de mitos diferentes criados a partir dele em diferentes lugares. Mas para quem tem episódios frequentes de paralisia do sono, a boa notícia é que a gente consegue prevenir eles. A primeira dica é seguir o que a gente chama de etiqueta, ou higiene do sono, ou seja, algumas dicas para otimizar o nosso descanso de noite. Entre elas a gente pode citar dormir completamente no escuro, criar hábito de dormir sempre na mesma hora, evitar consumir estimulantes como cafeína ou chá preto algumas horas antes de dormir e reservar a cama para dormir, ou seja, evitar associar esse lugar da nossa casa com atividades como leitura ou ficar vendo TV. É bom evitar também de dormir de barriga para cima, porque as estruturas moles do palato, com a gravidade, podem comprimir a via aérea e dificultar a respiração, causando aqueles micro despertares que são o terreno perfeito para paralisia do sono. Para quem está tendo um episódio, a dica é ficar o mais relaxado possível. O esforço para tentar se mexer pode agravar os efeitos negativos desse evento. E existem técnicas de meditação e relaxamento específicas para isso que a gente vai deixar linkado aqui embaixo. Além disso, existe um protocolo de terapia cognitivo-comportamental que foi desenvolvido para paralisia do sono e que pode ser usado por qualquer psicólogo ou psiquiatra treinado. Agora, se tu tem eventos muito frequentes, vale a pena consultar com um médico especialista que navegue bem por esses meandros da medicina do sono. É importante ele te avaliar até para excluir algumas outras doenças que podem ser às vezes parecidas com a paralisia do sono, como a narcolepsia ou até mesmo alguns tipos de epilepsia. E também, nos casos mais desconfortáveis, existem remédios que podem ser usados para aliviar um pouco os sintomas. E aí, gostou do vídeo? Se tu curtiu, dá um like aqui embaixo, nos segue nas outras mídias sociais, aperta no sininho e se inscreve aqui no canal. E aproveita e compartilha o vídeo para espalhar a ciência por aí. Não se esquece de comentar se tu já teve um episódio de paralisia do sono, ou se tu já foi abduzido por um alienígena. Por hoje é isso. Keep your mind sharp. Keep your mind blown. Tá, vou let it flow. Let it flow, let it flow. Zero.